Olá, crianças! Nossa aula de hoje de filosofia, uma roda de filosofia. Já falamos de uma roda de conversa, né? Hoje nós vamos falar de uma roda de filosofia. O que seria uma roda de filosofia? Uma roda de filosofia é um diálogo, é uma roda onde as pessoas estão aí, como vocês estão vendo na imagem. Estão em uma roda, em um círculo, onde umas estão olhando para cada uma, onde nós possamos olhar o rostinho de cada um, onde um fala, o outro cala. Onde um, quando quer falar, levanta a mãozinha, o outro falar, e o outro fica prestando atenção, escutando direitinho o que o outro está falando, certo? Na nossa roda de filosofia, uma roda de filosofia, na história de Laura, vocês lembram da história de Laura? Que era uma menina muito curiosa, que queria saber de tudo, porque que a cor preferida do irmão dela era azul, porque a terra era redonda, e ela conseguiu matar as curiosidades dela tudo numa roda de filosofia. Lembra dessa história? Pois então, na história da Laura, aconteceu uma roda de filosofia. Nela, Laura pôde conversar e pensar junto com os seus colegas. Essa roda é diferente, porque, gente, vocês sabiam que junto com os colegas da gente, nós conseguimos, é, conseguimos matar a nossa curiosidade, conseguimos matar o nosso desejo de saber alguma coisa que não sabíamos? Por exemplo, na sala de aula, a gente está conversando sobre um determinado assunto e, de repente, a gente não sabe daquele conteúdo. Mas um amiguinho da gente vai e diz: ai, tia, é assim. Então, aquela menina estava pensando naquilo, de repente, ó, o amiguinho já deu a resposta. Então, uma roda de filosofia ajuda muito, como a Laura. A Laura, na roda de filosofia, ela tinha várias e várias e várias e várias perguntas e várias e várias e várias dúvidas. O que é que aconteceu? Nessas rodas de filosofia, ela conseguiu matar todas as curiosidades dela, porque as perguntas, as dúvidas dela, os amiguinhos dela tiravam nessa roda de conversa. Legal, não era? Ó, por que é uma roda diferente, né? Todos podem olhar um para o outro, é muito importante. Quando uma pessoa está conversando, a gente olhar para a pessoa. É muito feio, crianças, quando uma pessoa está conversando e a gente vira o rosto assim de lado, assim. A pessoa está conversando aqui com você e você não está nem aí, é feio. Não pode. Quando uma pessoa está conversando, a gente tem que prestar atenção, tem que olhar o que a pessoa está dizendo, certo? Tem que olhar, prestar atenção, participar da conversa com educação, é claro. Então, nessa roda, todos podem olhar um para o outro. Todos podem conversar sobre muitos assuntos. Não precisa conversar sobre só aquele assunto, não. Tem vários assuntos que se pode conversar. De uma conversa, não tem em português uma palavra puxa a outra, pois também em filosofia, uma conversa vai puxando outra conversa, certo? Às vezes a gente entra com um assunto, da terra está no outro assunto, já vai subindo para outro assunto, já está no outro assunto, e aí vai. Uma roda de filosofia tem vários assuntos para se conversar. Todos podem ouvir atentamente e pensar sobre as ideias de cada um. Nós estamos numa roda de filosofia, vem um amigo meu com a ideia: tia, vamos fazer uma brincadeira. A outro diz: não, porque nós não fazemos um bingo? A outro diz: não, vamos brincar de charada. Né? Então, tem vários assuntos, tem várias ideias que podemos trocar, várias coisas que podemos formular, vários pensamentos juntos, todo mundo pensando juntos, né? A gente chega em um objetivo. Temos várias ideias, como temos várias brincadeiras, várias sugestões, e isso tudo acontece em uma roda de filosofia, tá bom? Então, a roda de filosofia, ela é muito importante. Conversa vai, conversa vem.
Será que conseguimos ter uma boa conversa em roda quando? Presta atenção. Quando é que podemos ter uma boa conversa em roda? Quando será, tia Silvanei? Vamos ver agora. Todos falam ao mesmo tempo? Será possível? Ó, nós já fizemos esse teste lá na sala. Eu contei assim, 2, 3. Eu mandei vocês pensarem, se eu não me engano, em uma comida, não foi? Assim, gente, pensa aí numa comida, mas não conta, só pensa. Aí vocês pensaram. Aí eu disse assim, vou contar até 3. 2, 3, não foi isso? Aí quando eu contei até 3, eu disse assim, agora quando eu contar até 3, todo mundo fala junto. Aí todo mundo soltou junto lá o nome da comida. Ninguém conseguiu entender a comida que o outro falou, né? Ninguém. Então, todos falam junto ao mesmo tempo? Não dá, não dá. Quando um fala, o outro cala, para prestar atenção no que o colega está falando. Se tem um colega falando, o outro tem que ouvir, fechar a boca e ouvir, tá bom? É igual a tia Silvanei. Tia Silvanei, quando está explicando lá na frente, se eu estou explicando e tem 3 falando ao mesmo tempo, a tia Silvanei não consegue explicar e nem consegue ouvir as 3 crianças que estão falando ao mesmo tempo, não é isso? Então, para ter uma boa conversa em roda, não pode se falar ao mesmo tempo, tá legal? Alguém quer falar o tempo todo? Também não é legal, gente. Nós temos vários colegas, todo mundo quer falar, então nós temos que respeitar a vez do nosso colega falar. Se o nosso colega está falando, você já falou uma vez, deixe o seu colega falar. A gente não pode estar falando todo o tempo, porque aí você não vai dar oportunidade para o seu colega falar, tá bom? Ninguém fala nada, também não pode. Numa roda de filosofia, todo mundo ficar mudo. Não dá. Uma roda de filosofia tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa. Mas uma conversa que não é falando todo mundo ao mesmo tempo. E respeitar a vez do colega, não ser só aquela pessoa falando. Ai, só fala a pessoa, só uma pessoa. Não. Tem que esperar. Ai, já falei uma vez, eu vou esperar o meu colega falar, esperar o outro, certo? Tem que combinar bem legal. Alguém sai e volta para a roda. Também nela, você quebra, né? Quando você está na roda conversando sobre um assunto. Aí você sai. E quando você volta, tanto você quebra o que aconteceu, como você está perdido também. Você se perde. Você não sabe mais o que foi conversado, o que foi dito. Você fica todo perdido, certo? Também não é legal. Alguém não escuta com atenção as ideias dos colegas. A gente tem que escutar, gente. Se o colega da gente está lá falando alguma coisa, nós temos que prestar atenção no que o colega da gente está falando. Sabe se não é uma coisa importante que vai ajudar a matar a sua curiosidade naquela curiosidade que você tem? Né? Então é sempre bom prestar atenção. Um colega não olha para quem está falando sobre alguma ideia. Também não é legal. Isso aí também não é legal, não. Quando está falando, o colega tem que olhar para os outros colegas. Todo mundo tem que olhar um para o outro. É por isso que é uma roda, ó. Uma roda. Um olhando para o outro, tá bom? Ninguém pode virar a cara quando o colega está olhando, não. Tá certo? Alguém ri da ideia do colega? Ai, gente, isso é muito feio. Muito feio. Nós não podemos rir do colega da gente, não. Pelo contrário, nós temos é que ajudar o colega da gente. Se derrubou um lápis, vai lá, ajuda a juntar. Se ele caiu, vai lá, ajuda a levantar. Se ele derrubou o lanche, vai lá, ajuda, né? A gente não pode rir do colega da gente, é feio. Não pode, tá bom? A gente não pode dizer, eu vou levar isso aqui hoje para o colégio só para fazer inveja aos meus colegas. Não. Você vai levar, por exemplo, você tem um brinquedo novo, você ganhou um brinquedo novo, a sua mamãe deu um brinquedo novo, e você quer levar para o colégio, você vai levar o brinquedo para poder você brincar. Não para fazer inveja do seu colega, porque fazer inveja também um colega é feio,
Papai do céu não gosta disso, tá bom? Isso também não é bonito. Um colega não pensa sobre a ideia do outro colega. Um colega não pensa sobre a ideia do outro colega. Ô, gente, custa você? Não custa, né? Se um colega deu uma ideia, vamos pensar se dá certo, né? Ah, tá bom. Vamos pensar e vamos discutir. Não, eu pensei, não dá certo por aí, não. Vamos por esse outro lado. Ou então eu pensei na brincadeira. Não, não gostei da brincadeira do colega tá dizendo aí, não. Vamos fazer essa outra brincadeira. Depois a gente faz a dele. Né? Entrar assim no meu termo, tá bom? A roda não tem regras. Tem. Toda roda tem regras. Toda brincadeira tem regras. Toda conversa tem regras. Toda sala de aula tem regras. Na nossa sala de aula nós temos regras. Primeira regra, quando um está falando, todos calam-se e o outro escuta. Levantar a mãozinha para poder falar. Outra regra, não falar todo mundo junto ao mesmo tempo. Outra regra, nós temos hora para prestar atenção no que a tia Silvanei está falando, nós temos regra para poder, hora de brincar, hora de lanchar, hora de fazer as tarefas. Tudo na vida da gente tem uma regra, gente. Tudo. Não pode ser assim, nada sem regra. Não pode, tá bom? Assim não funciona. As coisas sem regras não funcionam, tá bom? Uma conversa importante. Com a ajuda do seu professor, lê algumas atitudes que são importantes para que se tenha uma boa conversa na roda de filosofia, certo? Aquilo ali não tinha nada de bom não, aquilo ali. Tudo era errado. Agora essa, ó, sempre levantar a mão para falar. Boa atitude, perfeito, maravilhoso. Participar da roda, dando sua opinião, ouvindo os colegas. Maravilhoso também, tem que participar. Se está numa roda de conversa, tem que participar, tem que dar sua opinião, tem que falar, certo? Mas respeitando a vez do seu colega, tá bom? Respeitar a vez do colega e as opiniões dele também. Você tem que respeitar a opinião dele. Não pode desrespeitar. Pensar antes de falar, é muito importante isso. Primeiro você pensa, depois você fala, porque muita gente às vezes peca pela boca. Fala, depois se arrepende, mas tem um ditado que diz que depois da palavra posta para fora, não tem mais jeito dela voltar. Eu já falei, ponto. Então é muito bom a gente pensar 2, 3, 4, 5 para poder falar. Porque às vezes uma palavrinha só uma palavrinha, você machuca o seu colega. Uma palavrinha só você machuca a mamãe, você machuca o papai. Só uma palavrinha. Então, antes de machucar a mamãe e o papai, pensa, será que essa palavra não vou machucar ninguém? Porque as palavras, gente, machucam mais do que um tapa, sabe? Ah, mamãe hoje me deu uma pisa, mas uma palavra machuca mais do que um tapa. Então pense antes de falar, tá bom? É um conselho muito bom. Essas regras são importantes para se ter uma boa conversa em roda. Por quê? Você acha importante colocar outras regras para ter essa conversa em roda? Quais? Você acha importante colocar outras regras além do que eu já falei? Se você acha, você escreve aí no papel, né? Ou então do lado do livro, depois você me fala. Todas as regras são importantes, mas qual você achou mais importante e por quê? Aí você escreve aí do lado. Eu achei mais importante, por isso, por isso, por isso, por isso. Tá bom? Você tem uma dessas regras, você tem que achar uma mais importante. Por qual motivo? Por que você achou aquela regra mais importante? Por que aquela regra foi legal? Por que aquela regra faz tanta diferença, tá bom? Elabore com seus colegas e o professor
nós vamos mudar esse texto. Elabore com os seus familiares um texto coletivo com as regras da roda de filosofia. Todos devem se comprometer a cumpri-las, certo? Então, em casa, você vai dizer assim, mamãe e papai, e os irmãos se tiverem. Vamos sentar aqui e vamos elaborar um texto, né, com as regras da filosofia, para todo mundo cumprir. Por exemplo, não falar palavrão, não bater no irmão, quando o irmão estiver falando, calar, quando a mamãe estiver falando, ouvir. Faça um texto assim, né? Quando o papai estiver falando, só escutar. Depois que o papai e a mamãe falar e você levanta a mãozinha e pergunta, posso falar? Certo? Elabora um textozinho nesse estilo aí, tá bom? Aí depois vocês me mostram como tem agora o nosso canal, vocês mandam para o nosso canal, tá bom? Eu vejo tudinho. A nossa aula de filosofia fica por aqui. Brevemente voltaremos com mais uma aula de filosofia. Por enquanto, ficamos aqui. Até a próxima aula. Tchau, crianças. Até mais. Tchau, tchau.